Oi, meu nome é Rebeca Mussolini e estamos começando mais um Mulher Destemida. Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Como que vocês passaram aí o final de semana? Eu já irei apresentar, né, a nossa convidada de hoje, mas antes eu gostaria de deixar uma indicação do trabalho de uma grande amiga, a Giovana. Ela é fonoaudióloga. Então, você que conhece alguém que está precisando de fono, ela atende desde criança, adolescente, adulto, até uma idade mais avançada. Ela também atende essa parte de amamentação, se você, né, tá num pós-parto ou até mesmo estar grávida ainda, né, não ganhou o bebê, eu vou deixar o contato dela para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Ela é uma grande amiga minha, ela é uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que além de um tratamento, você também vai receber aí uma mensagem, né? Você vai receber algo ali da parte de Deus, porque ela é uma pessoa assim bem de Deus. Eu vejo muito Deus na vida dela. O contato está aqui na descrição do vídeo. Então, se você está precisando ou conhece alguém, né, que está precisando, entre em contato com ela, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, a nossa convidada de hoje, Leila, tudo bem com você, amiga? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Bom, para quem não sabe, a Leila ela é mãe da Gabi, né? A nossa primeira convidada. Leila também é recém-convertida, né? Está recém aí no Evangelho, né? Leila, você trabalha como professora, Sim, né? Como professora. Amiga, como que é ensinar as crianças? Como que é? olha, primeiramente quero agradecer pelo convite. Fiquei lisonjeada com o Ah, convite e ansiosa também para chegar esse dia, né? O que dizer sobre a minha profissão? Eu amo já desde os meus 17 anos que eu sou professora. Me formei com 19, porém eu já trabalhava como Você é professora. formada, você se formou cedo. Sim, quando eu tinha 19 anos, eu me formei no magistério, que antigamente era só o magistério que eles pediam, né? Hoje em dia, daí eu já tenho a faculdade, tenho duas faculdades, né? E é uma dádiva que é o que Deus me deu, porque tem que ter muito amor, muita paciência, e a base de tudo é o amor. E a gente está sempre buscando, né? Porque no ensino a gente tem que se aprimorar bastante, né? Cada dia tem que. Você tem que estudar mais a cada dia, né? Sim, tem que ir renovando, buscando mais, Mais porque ensinamento, mais atualização dos isto, ensinos, isto. né? Eu acho que tem que ter o dom. Sim, Tem que sim, ter o dom, tanto como, né, assim, para ensinar, tem que ter o dom de ensinar e tem que ter o dom da paciência para lidar com as sim, crianças. porque você tem que, de acordo com o que você faz com eles, eles pegam desde um piscar de olho seu até qualquer mini ato que você fizer, a criança vai fazer. Então, já começa das suas atitudes passar para a criança. É, né? E Porque, eles pegam muito rápido. sim, A sim, maior, tem alguns que têm as dificuldades, sim, mas a maioria pega tudo muito rápido, né? pegam rápido. Existem exceções, porém a maioria deles, eles são muito inteligentes. Existe uma fase que seria a fase da infância, dos 3 aos 6 anos, que eles te imitam, eles aprendem a fazer tudo que você faz, e daí, através disso, eles vão adquirindo conhecimento, né? Fora o Hum. pedagógico, a gente trabalha também, não só o lúdico, né? E com que idade assim que começa de fato a leitura? A leitura já começa desde o bebezinho. A leitura em si, não. A leitura, você lê o alfabeto, tal. Não. Porém, lá nos bebezinhos, no infantil 1, que seria criança de 1 aninho, a gente já começa É a introduzir. introduzir o alfabeto oralmente, na conversa, ensinando na dicção com eles. Hum. Nisso, você vai aprimorando a criança desde lá.
Aí quando chega no 4 e 5, que seria crianças de 5 e 6 anos, que é a prioridade, onde se ensina mesmo A a leitura do alfabeto. trabalhar o começo da leitura em si, entendeu? Com quantos anos aí? De 5 e 6 anos. De 5 e Mas tem 6. crianças com 4 anos, com 3 anos, que já começa a escrever o nome deles. Depende muito da criança e do professor que está trabalhando com E às vezes eles. em casa também, né? Sim, os pais que auxiliam mais, que dão mais atenção para a criança, ele desenvolve bem melhor. Hum. E não são todas as crianças, né, também que tem esse, Não, ou a são. maioria Existem minoria que não evolui assim no decorrer, que é o de acordo com demora a idade, mais. minoria. Mas também tem todo o acompanhamento pedagógico, acompanhamento psicológico, né? Então, tudo é no decorrer do que a criança necessita, né? Amiga, a gente queria conhecer um pouquinho ali da sua história, né? Você toda a vida você foi católica Sim, e você se converteu ao evangelho, isso tem menos de um ano. sim. Tem menos de um Menos ano. de um ano, de 8 a 9 meses por aí. Isso. Então, eu queria conhecer assim um pouquinho da sua história, como foi, quando foi. Eu imagino, né, que o que te fez querer conhecer a igreja? Eu, né, imagino que você tenha visto um pouco da mudança na vida da Gabi, que antes bebia, agora já não bebe mais, que fumava e agora já não fuma mais. Você vendo essas mudanças assim na vida dela, talvez tenha te despertado uma curiosidade, o que que tem naquele lugar que está transformando a vida da minha filha? Ou se não foi isso, foi alguma outra experiência que você teve com Deus? Conta aí para mim, o que te despertou assim querer conhecer a igreja, em fazer uma visita na igreja? Então, Rebeca, a Gabriela foi um empurrão para mim, porque eu frequentei muito a Igreja Católica desde que eu nasci, né? E fui criada num berço católico e até os meus 20 e poucos anos, quando eu me casei, eu era assídua na igreja, eu fui professora de catequese, porém chegou um momento que eu fui deixando. Eu fui deixando, meus filhos vieram, as atribulações da vida, né? Ah, você deu aula de catequese. Dei aula de catequese Ah, antigamente, quando eu era solteira, depois a né? gente fala um pouquinho sobre o que que é isso, mas pode continuar. Sim. E aí foram passando os tempos, eu fui relaxando com a Igreja Católica. Você quer um pouquinho de coca, amiga? Eu coloco pra Não, você. Não? obrigada. Eu jogo esse aqui fora. Não, não, não. Não? Por enquanto não, obrigada. E aí, Rebeca, foram surgindo, mas hoje eu falo que foi crescimento. Porém, Deus nunca me abandonou. Eu buscava Ele só quando eu precisava, Da sabe? igreja católica. Na Igreja Católica. Então você não era. Depois que eu me casei, eu me tornei uma católica de nome, Ah, sei. Não porque era envolvida não era com as envolvida. coisas. Porém, quando eu tive meus filhos, eu não precisei fazer curso nenhum de batizado, nada, porque como eu frequentava muito, eu não precisava fazer. Eu chegava, mexia com todos os papéis e batizei, sem precisar fazer os cursos que faziam, né? Mas depois de um tempo eu relaxei, não frequentei mais. Porém, eu nunca me distanciei de Deus assim, mas eu procurava Ele quando eu precisava. E conforme passaram-se o tempo, eu me separei do pai dos meus filhos, né? Aconteceram muitas coisas nesse decorrer do tempo. A Gabriela já mocinha, então, e eu ficava preocupada com ela na rua. E eu sempre de joelhos, eu não dormia antes da Gabriela chegar, às vezes ela chegava amanhecer o dia. Porém, eu sabia que Deus estava com ela, porém, não era aquilo que Deus queria para ela, né? Sim. Então, conforme foi acontecendo essas mudanças nela, eu fui pensando, eu não pensei o que tinha na igreja, eu pensei, Deus é tão bom com a minha filha, por que que eu não posso buscá-lo também do jeito que ele quer que eu esteja com ele? Uhum. E um dia eu estava lavando a calçada, num domingo, já era quase à noite, e eu já tinha ido no chá das mulheres da igreja, que a Gabriela havia me levado.
E eu gostei muito. Lá na igreja. Isso, Da lá. Valdirene? Isso, da pastora Valdirene. Hum. Algumas vezes eu ia buscá-la quando era ali na Carmen Miranda, mas eu nunca entrei. Entrei uma vez só. Participei de metade do culto. Para mim foi normal. Então, aí nisso, aquele dia que eu estava lavando a calçada, a Gabriela desceu as escadas e falou: Mãe, eu estou indo para a igreja. Eu olhei para ela assim, sem mais nem menos, eu falei: Filha, eu gostaria de ir, dá tempo. Ela falou: Vai, mãe, eu espero você, se troca rapidinho. Eu corri, larguei a calçada pela metade, subi, joguei uma água no corpo rapidinho e fui. Depois desse dia, todo domingo eu estava indo com ela. E eu fui indo cada vez mais, gostando, estando na presença de Deus. E nesse intervalo também ela ia na Daiane, cuidar do cabelo, na Dai. E eu ia com ela e comecei a cuidar do meu cabelo com a Dai. E elas conversavam coisas tão boas da igreja, e eu comecei a sanar minhas dúvidas com a Daiane. E ela é um poço de calma, né? Muito, nossa, como ela é demais para acolher a gente. E então ela me respondia na altura que eu queria, no momento certo, com as palavras corretas, e eu fui me apegando. E aí eu fui me apegando com ela, e aí foi chegando e eu fui me aperfeiçoando cada vez mais no que eu queria, que era estar dentro da igreja, né? Tanto é que hoje, se eu falto num culto, eu sinto falta. Então, faz falta e para mim, eu tenho que ir na quinta, eu tenho que ir no domingo, porque eu quero agradecer a Deus pela semana e pedir a Deus que Deus nos abençoe na próxima e agradecer a todo momento pelo que Ele está fazendo comigo, né? E pela minha família. Até então, a mudança em mim, eu sinto que está sendo de dentro para fora, porque eu quero que Deus preencha cada vez mais o meu coração com o amor que Ele tem por mim. E eu creio que Ele tem um propósito maior na minha vida. Então, Ele usa as pessoas certas, né? Sim. Ele usa as pessoas certas. Usou a Dai, que faz cabelo, você começou a fazer cabelo. Sim. Aí lá ela já começou a te ministrar no seu coração, te deixar mais curiosa pela igreja, porque a gente fica um pouco curioso, né? Ficamos. Fica curioso em querer saber. Bom, pelo menos quando o pastor ministra alguma palavra lá, e às vezes eu não entendo, eu fico curiosa para saber mais sobre aquela história, sobre aquela ministração. E a gente fica com essa sede, assim. Então, e nesse intervalo também, a Alice ia lá em casa com os jovens. Algumas vezes vocês foram lá em casa e você se lembra que eu falava boa noite, fiquem à vontade de ir para o meu quarto? Lembro. Pois é, hoje jamais eu faria isso. Vai Eu ficar com a estaria gente. presente com os jovens. E a gente Mesmo ficava eu lá, sendo tão novinha, né? Então, hoje eu creio Mas que foi tá tudo com um quantos propósito. anos? Eu tenho 53. Não tem nada a ver. Então, mas eu gosto de Pra estar no meio dos jovens. mais novos mesmo. É. Não estou dizendo que eu não A minha gosto de tia estar. a minha tia acho que tem 45, minha tia tá nos jovens. Então, e daí a Alice também, começamos a conversar. Cada vez que eu dava um abraço na Alice, a Gabriela, depois eu falava, Gabriela, aquela mulher tem um abraço que acalma a minha alma, filha. Aí ela começou a falar que a Alice era líder dos jovens, e eu comecei a me achegar, né? E comecei a me achegar com vocês, aí eu já estava mais presente com vocês, e está sendo momentos demais na minha vida. Estou vivendo o extraordinário que o pastor sempre E fala. na igreja ali não é falando nada não, mas ali naquela igreja tem um acolhimento, não tem? Tem. Nossa, eu fui muito bem recebida. E também, que nem eu falei para a Gabriela, a pregação do pastor me enche de uma maneira, porque cada vez que eu chego, Rebeca, eu me ajoelho e peço, Deus, que eu esteja nesse lugar de corpo e de alma, e que eu não veja as laterais de mim. Eu quero estar lá e que eu entenda o que o pastor fale, porque Deus pediu para que a gente estivesse ali para ouvir a palavra dele, né? E o pastor prega de uma maneira
Já ouvi outros pastores pastoreando também, porém, eh, me cativa. Ele explica os detalhes, as partes da Bíblia, e tem coisas que ele fala que eu já li e não entendi na Bíblia. E eu chego lá e ele fala e eu relembro. Isso para mim é muito bom, né? Porque como eu a vida inteira fui católica e, para falar a verdade, eu não li a Bíblia. Hoje, às vezes, eu não leio, porém eu entendo mais do que eu entendia antes. São momentos assim que eu passo que lá dentro, quando eu falo assim, meu Deus, já acabou. Voa, né? Voa, voa. Daí você Voa. vai ver passaram-se 2 horas, duas e pouquinho, não sei, às vezes, né? Mas eu saio de lá preenchida. E é o que eu peço para Deus, preencha a minha vida e que eu seja luz no caminho de outras pessoas. E eu sinto que eu estou melhorando a cada passo. É um É, degrauzinho por porque para quem dia. foi católica a vida inteira, Rebeca, deixar de passar em frente à igreja católica e não se benzer igual eles faziam, foi difícil, porque foi a Porque já vida vira inteira. hábito também, né, Leila? Vira hábito, uma rotina. Vira hábito. E hoje eu vejo que não era certo, porque eu não estava me prostrando, né, diante de Deus. Eu estava fazendo um sinal, né? E eu qualquer coisa, ai meu Deus do céu, minha Ave Maria Nossa Senhora, Até né? hoje eu falo, nossa senhora, aí minha tia fala Sabe? assim, nossa não, sua. Então, isso daí ainda tô com esse costume. É, eu não tirava o dízimo. Algumas vezes eu dava o dízimo, não era o que era o correto. Hoje eu já participo ativamente com o meu coração na devolução do dízimo. E eu creio que isso é uma bênção, sabe? E me sinto muito feliz de estar, que nem às vezes eu vou lá ajudar as meninas no pastel. Eu fico muito feliz de estar podendo ajudar. Às vezes fala assim, ai meu Deus, que canseira, acho que hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou na oração. Aí eu falo, meu Deus, por que não? Se eu já trabalhei, eu cansei, mas o Senhor já me restaurou. Eu já tomei um banho, já liberei as energias negativas no banho, já mandei embora, o Senhor vai me levar até lá. E eu volto, porque eu sinto falta. Eu sinto muita A falta. gente precisa, né, Leila? Na verdade, a gente precisa todo dia. Se tivesse Sim. por mim, tinha todo dia culto. Então, Rebeca, Todo dia. são momentos que alegram o coração. Para mim está sendo extraordinário. Ai, tão gostoso, né? Ô, Leila, você falou, né, quando a Gabi foi batizada, você não era convertida, né? Não. Você não era convertida. Quando a Gabriela foi batizada, É, eu fui no batizado dela. sim, sim. No, Mas sim. você não era convertida, né? Não, não. Então, o que que você sentiu quando você viu ela batizando, sendo que você era católica e ela já era batizada na católica? Eu estava dando graças a Deus, Rebeca, Você estava dando graças a Deus. porque a Gabriela teve momentos que eu pedi a Deus, Deus, cuida dela para mim, porque onde ela vai eu não posso estar. Me preocupava com quem ela estava, porque às vezes ela Na falava para noite, mim, você ela fala, nunca né? escondeu de Na mim noite, onde você iria. fala, né? Sim, na noite, ela nunca escondeu aonde ela Uhum. iria, com quem ela iria. Porém, a preocupação de mãe. O mundo lá fora é muito complicado. E uma mãe, e eu não dormia enquanto ela não chegava. Quando ela se batizou, que ela resolveu mesmo, eu fui. Eu fui assim, de coração aberto. Porque eu falei, Deus, obrigada pelo caminho que minha filha está Você não tomando. se importou a Não, eu nunca falei religião, para se ela, era católica ou era não, evangélica. não, pelo contrário, eu sempre apoiei ela, estava lá e foi um momento maravilhoso que na hora que ela desceu as águas, o céu abriu, estava nublado, e eu me lembro até hoje, porque eu fiquei deslumbrada de ver que o sol abriu bem na hora que ela desceu. Pode ver nas fotos, se a gente Eu for vi. observar, quando ela desceu as águas, o sol apareceu e eu louvei a Deus a todo momento. E eu estava feliz pelo acontecimento ali, muito feliz. Então nem se importou. Não, de jeito nenhum. Ai, que legal, é bom, né? Então você já tava ali um pouco meio que querendo ser evangélica Sim, já também, mas não sim. tava sabendo. Aham. Ô Leila, como que era assim a sua infância, você sendo católica? Papai e mamãe sempre foram muito ligados com nós três. Nós somos em três meninas. Então, papai trabalhava a semana inteira,
e mamãe trabalhava na cozinha, no Sesc, né? E a minha irmã mais velha cuidava de nós duas mais novas, porém eu já tinha uma certa idade. Que é aquela que eu conheço. Isso, a Sandra. Ah, tá. E tem a caçula, que é a Thaís. No final de semana, era sagrado nós irmos à missa. De manhã. Não, no sábado à noite. Ah, sábado à Sábado à noite. noite. A gente ia na missa e era sagrado, após a missa, a gente sair para comer pizza. E os 5, as 3 filhas E e o o quarto. papai e a mamãe. Então, eu fui criada assim. Mamãe e papai sempre foram muito religiosos e eles eram do. Eles faziam cursilho, eles Cursilho é participavam o de quê? encontros de casais. Cursilho é um encontro que tem na Igreja Católica para reforçar o amor entre o casal e Deus. Ali é tipo encontro de casais, Tá. né? E eu ia na catequese, rezava terço, tinha terço na casa das famílias. Catequese é o quê? Catequese é estudar um livrinho que tem sobre os mandamentos das leis de Deus. É os mesmos mandamentos. Sim, os mandamentos são os mesmos, né? Mas tá, vocês ensinavam o quê? Tipo assim, como que era? Como Explica aí. Vocês é se igual hoje a gente reuniam? ensina uma É tipo criança. discipulado. Eu nunca fiz o discipulado, Ah, mas tá. é para aprender sobre algumas coisas sobre a Bíblia. Só que, porém, eles não se aprofundaram como eu vejo que se aprofunda na O igreja evangelho. evangélica. Entendeu? Mas, mas eles falavam o quê? Eles ensinavam como cuidar, zelar pelos pais, a disciplina da criança, porque desde pequena a Aí gente. você faz o discipulado. Não, como que é o nome? Catequese. Catequese. Você faz a catequese e É. depois. Antigamente era 3 anos, depois primeira comunhão, depois fazia mais dos jovens, que acho que era 2 anos, e fazia a crisma. 3 anos a catequese? 3 anos. Hoje, se eu não me engano, é 4. 4 anos na faculdade. Então. Ô, Leila, mas aí começa com quantos anos? Hoje eu não sei. Eu comecei com 7, quando eu comecei a ler. Hoje eu não sei, Rebeca. Aí é todo domingo. Às vezes 15 dias, às vezes todo domingo ou todo sábado, depende do dia 3 que a anos, professora Leila. marcasse. 3 anos. Naquela época minha era. E papai e mamãe, como a família era muito grande, cada final de semana rezava-se o terço em uma família, né? E daí era só família, a gente se reunia, rezava o terço. Então eu já sabia rezar o terço desde pequenininha. Mamãe sempre ensinou as músicas. Quando chegava Dia dos Pais, Dia das Mães, nós tínhamos nossos. Tem os próprios louvor? Sim, tínhamos. Tínhamos de Mãezinha do Céu, músicas que minha mãe aprendia quando era criança, ela passava para nós, para a gente cantar para o Dia do Papai. E isso daí foi tudo em relação ao catolicismo, né? E É outra Bíblia, né? Ou então, é essa Bíblia mesmo? Rebeca, o pouco que eu li da Bíblia Católica, porque é pouco, porque em vista do que eu quero ler ainda, é porque assim, eu li a Bíblia, mas eu não me aprofundava e não tinha alguém para me explicar certas coisas. A minha mãe, ela sempre foi muito ali, mas o que ela ensinava para nós dentro da nossa casa era tudo que fosse melhor, a minha mãe passou para nós, mas que nós tínhamos que seguir a Igreja Católica, era aquele tradicionalismo, né? Que às vezes só que eu nunca tive interesse em outras religiões, mas Sempre foi só aquilo ali, né? sempre foi aquilo. E para mim estava bom daquele jeito. E graças a Deus que eu estou aqui porque eu tive a igreja católica, né? Porque eu sou o que sou pelo aprendizado que minha mãe me deu, né? Mas hoje eu vejo que eu quero uma vida diferente do que eu estava, porque eu não estava sendo nem católica e nem nada, porque eu não estava frequente, né? Então hoje eu vejo que eu precisava estar mais na presença de Deus, buscar mais coisas que eu não fazia, entende? Você estava falando, né, da sua infância. Então, e na minha infância foi assim. Papai e mamãe sempre, o respeito mútuo, ele sempre ensinou muito isso para nós, sempre passou muito respeito papai e mamãe e papai nunca brigaram perto da gente. Quando eles tinham que discutir, eles falavam, vocês vão ficar aqui na sala, papai e mamãe vai conversar. Eles entravam no quarto, se ouvia só o deles,
mais nada. Quando eles saíam, tinham que conversar alguma coisa com a gente, ele sentava na sala, colocava as três, a minha irmã caçula era muito pequenininha, e ele explicava. Olha, assim, 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 eu e a mamãe queremos que seja assim. E se a mamãe falar mais alguma coisa, ou acontecer mais alguma coisa, aí o papai vai ficar muito triste e vai corrigir. Então, meu pai e minha mãe sempre conversaram assim com a gente. Vocês não apanhou. Mamãe bateu um pouquinho mais, né? Mas o papai relou a mão em mim uma vez quando eu tinha já 17 anos, que eu respondi a ele, né? Porque eu lembro até hoje como foi, que eu levei um tapa no rosto porque eu respondi a ele, coisa que eu não fazia, mas adolescente, né? E aí ele me deu um tapa no rosto, que depois a minha mãe disse que ele chorou um monte no quarto, falando Se para ela que já arrependeu. tinha batido em mim. E eu me arrependi de ter falado aquilo daquele jeito para ele, né? Uhum. Mas foi a única vez que o papai relou a mão em mim. Ele não batia. A mamãe batia um pouco mais porque a mamãe às vezes estava mais com a gente, né? Porque eu e minhas irmãs, a gente brigava mesmo, coisas de adolescente, né? Eu e minha irmã mais velha, principalmente. Mas a gente brigava, mas ao mesmo tempo a mamãe corrigia, já se Já precisasse fazia as bater, pazes. eu já estava se abraçando, beijando e brincando, porque eu e minha irmã mais velha nós somos pouco tempo de diferença, né? A caçula são já 7 anos de diferença de mim. Mas a mamãe corrigia um pouco mais firme. O papai já era mais enérgico, mas com o jeitinho dele, né? Nós somos criados assim, com muita sabedoria do papai e da mamãe. Então, eu sei que hoje eu sou o que sou pelo Pela que mamãe, criação, né? o Que que ela, mamãe e papai fez que elas conosco, te sabe? deram. Ô, Leila, o que é a primeira comunhão? Primeira comunhão é tomar o corpo de Cristo igual vocês tomam lá, só que vocês têm o pãozinho, o vinho. Na igreja católica é a hóstia, é o corpo de Cristo abençoado. Aí toma uma vez por ano. Não, toda missa, todo sábado ou todo domingo que você for, se você não estiver em pecado, que Então pecado também tem seria isso, em não morar pecado. junto, você tem que ser casado. Não, igual no evangélico, então, não Sim, estar em pecado. não estar em pecado, e Não que você a gente. pode comungar, não é uma Pecado a vez gente por sempre tá, mês. né? É, Mas mas você tem que aqueles ter a assim, consciência de que isso. você não pode tomar o corpo de Cristo sabendo que você tá com Estando aquela brigado com mágoa, alguém. aquele brigado com alguém, um pecado, né? E aí você vai e toma a hóstia, que seria a comunhão. E como que você chegou a dar aula? Ah, porque como eu já estava no meio lá, pessoal, eu participava dos grupos de jovens sempre. Aí o padre falava na missa, ó, estamos precisando de professor de catequese. Aí eu e uma mocinha mais velha que eu pegamos para pegar o segundo aninho na época. Mas eu fiquei só 6 Ah, e meses. você já dava aula, então meio que bateu, né? Porque Não, já eu era da sua profissão. não, eu não dava aula ainda. Foi meus 16, 17 anos. Ah, você se formou com 19. Eu não dava aula ainda, mas a minha irmã já dava. Você estudou na onde? Eu estudei no Ipiranga E na e faculdade? depois eu fui para o Gerardo Braga, tudo lá na Vila 7. Depois eu fui fazer o magistério no Instituto de Educação e a faculdade eu fiz no IESG de Curitiba e outra faculdade Curitiba? No INSEP de Maringá. Sim, eu fiz a distância a primeira faculdade. Eu tinha uma aula, Já tinha EAD? não, é assim, a distância, o nome da faculdade era de lá, porém, os professores contratados davam aula aqui em Maringá, Você no, nasceu em no Maringá. Colégio Platão. Sim, eu sou maringaense. Hum. Aí eu me formei Então fazendo a empresa aulas, de lá dava aula no Platão aqui em Maringá. isto. Aí a Os instituição professores era de eram os de lá, professores que vieram. sim, e minha formatura foi tudo aqui. Ah, Porém, ela não foi reconhecida pelo MEC, por quê? porque estava ilegal, não foi reconhecida pelo Ah, MEC. Vai eu fazer outra faculdade, público ou particular? tudo particular. Mas a primeira As também duas, sim, eu fiz a particular? primeira particular e essa segunda Leila, e não, também. não conseguiu recorrer nada. Consegui recorrer agora, esse ano passado, que lembra que, eu não sei se eu falei para você, que eu estava, eu encontrei um advogado falando que ia entrar com ação contra a Visivale, de Curitiba. E eu pensei comigo, mas Visivale é onde eu fiz a faculdade. Uhum. Falei com ele e ele entrou com ação comigo.
E aí ele entrou e me defendeu e eu recebi o valor. Ah, tá. Pra você ser indenizada, né? Sim, Porque assim, se eles estavam no erro, eles sim. sabiam que Sim, estavam no eu erro, e né? todas as turmas que tinham se formado com a Ah, Visivale. então agora se não tinha falido, agora faliu. Então, pois agora já era, né? Não foi legal com a gente, né? É. Então, aí eu fiquei mais um ano parada depois disso. Aí, Nos 19 anos. não. Isso foi depois que eu tive meus filhos, a pedagogia. Quando eu me formei no magistério, eu tinha só Magistério é o quê? magistério. Antigamente era de primeira ao quarto ano que se fazia isso para dar aula. Quando eu me Tá, formei, não, eu tava com achando outra 19 coisa. anos. Não, eu tava achando outra coisa. Magistério era tipo uma pós. Não, Não, não. viajei Então, agora. nisso eu era solteira. Eu me casei, Bebe mesmo. depois eu fui Daí eu parei, só fui dar aula. Quando as crianças já eram grandes, que eu fui fazer a pedagogia, que deu todo esse rolo, que não foi reconhecida pelo MEC, e que depois eu fiz outra, que eu me formei em 2014. Tá. Deixa eu entrar na linha do tempo aqui. Quando você tinha 19 anos que você começou a dar aula, era aula de quê que você dava? Eu comecei com ensino educação infantil. Educação infantil. Isso, Aí você teve o Rafael, teve a Gabi, isso, aí que você foi fazer pedagogia. sim. Mas e qual que é a diferença de dar aula Porque pro... conforme foi passando o tempo, exigiam-se mais estudo do Porque professor. pedagogia é para dar aula, não é? Sim, Mas porque e você já dava aula. sim, E é mas aí eu que eu não tô tinha só o entendendo, entendeu? magistério. Conforme vai passando o tempo, por isso que eu falei para você que tem que se aprimorar. Vai se aprimorando e vai estudando cada vez mais. E foram se exigindo que o professor teria que fazer a faculdade, que seria uma Hum, pedagogia. Eu hum, fiz a pedagogia, fiz pós, aí eu tive que fazer a outra pedagogia, aí eu fiz mais pós. Hoje eu posso até fazer mais pós, porém não quero mais, sabe? Eu tô bem feliz no estágio que eu tô, mas eu tive que fazer duas na mesma faculdade. entendi. Aí, quando você tinha lá seus 16, que você começou a dar aula na catequese. Isso. Mas foi só durante 6 meses, né? Foi assim. E o que que você achou, assim? Então, naquela época, para mim, era o auge, né, Rebeca? Porque uma mocinha tá ensinando as criancinhas, Na você catequese. imagina. E, sabe, então foram coisas assim, minha mãe estava feliz, papai feliz, então eu também tava, né? Uhum. Ai, que legal, né? É a sua história, né, Leila? Sim, Faz parte da sua história, né? Eu costumo dizer que cada experiência que a gente tem vai nos formando, sim, com certeza. né? Seja ela negativa ou seja ela positiva. Positiva, a gente vai, a gente se dedica mais ainda, e quando é negativa, aí que a gente se dedica mais Sim, ainda para virar positiva, né? Eu já fui do mundo, né? Tive as minhas experiências no mundo, mas assim, dou graças a Deus que tive essas experiências, porque hoje me fizeram ter a certeza do que eu quero, entendeu? Que é sim. ser cristã, ter a minha vida ali, meu devocional com Deus, ter a minha vida com Deus, porque assim, eu já conheci o outro lado, né? E conhecendo o outro lado me fez o meu caráter, fez ser quem eu sou. Qual que foi a sua maior experiência com Deus, Leila? Olha, Rebeca, é complicado, porque Deus sempre esteve comigo, eu que não estava perto dele, né? Hoje eu sei que a presença dele era essencial na minha vida e eu só buscava quando precisava. Hoje não, hoje eu agradeço a cada momento que eu tenho, a cada momento que passa, a cada coisas que acontecem. Eu creio que foi quando eu caí a primeira vez lá na igreja, quando eu vi, eu estava no chão e eu me tremia por dentro. E eu falei, Deus, o que que eu estou sentindo, sabe? Foi uma coisa Normal. tão maravilhosa que eu só agradeci. Foi entrando nas minhas mãos um tremor, daí foi descendo para o meu corpo, foi tomando conta do meu ser,
foi um momento muito especial que até então eu achava que era mentira. Até a gente experimentar, Até acontecer comigo, Rebeca. E eu chorei tanto depois, agradecendo a Deus e pedindo perdão, porque eu não acreditava. E você se permitiu viver. Eu creio que sim. Porque tem muita gente que não vive isso porque não se permite. Então, não abre. porque tem que estar disposta a muita coisa, né, Rebeca? Tem que se dispor, que nem o pastor fala. Tem que se dispor, tem que tomar um posicionamento. Eu sei que eu estou muito longe ainda. Eu sei que o caminho é longo. Mas se Deus tem um propósito comigo, Ele vai ter. Aí sim. Você já se vê em algum ministério? Você ainda não tá Não. nessa fase ainda. Eu já Então, vejo você na salinha. a Malu também falou isso esses dias. Mas eu acho que o pastel também já é Uh, ajudar de alguma maneira, né, Leila? Porque é um Então, serviço voluntário que vocês fazem, né? Vocês fazem sim. por gratidão. Então, Rebeca, eu não sei qual que é o meu ministério ainda, porém, onde que Deus ministrar meu coração, eu vou. Eu tenho medo, para falar a verdade, porque é que nem eu falei para Malu esses dias, para eu ensinar uma criança, eu tenho que ter muito estudo. E como eu vou ensinar uma criança lá dentro da igreja, uma coisa que nem eu sei direito, da doutrina, é, das coisas ali de dentro da igreja, é, eu estou aprendendo. Então, eu acho que o momento ainda é cedo para mim. Eu quero estar, quando eu for, quando eu for para um ministério, eu quero estar de corpo e de alma. Eu não quero estar porque eu sou obrigada ou porque, eu vou de veneta, eu vou entrar e acabou. Não, Deus vai ministrar no meu coração, vai trabalhar para que seja bem feito. Você já pensa em batizar? Penso, Ô, Glória! penso, penso. Olha, o que te fez? Até então, Rebeca, eu falava em batizar, eu tremia, por causa da minha mãe. Você já conhece a história. Por causa da minha mãezinha. Eu não queria contrariá-la e tudo, mas quando Deus falou comigo, que era aquele dia para falar para ela que eu estava indo na igreja católica, desculpa, Evangelho. na evangélica, e aconteceu tudo aquilo, e depois outros acontecimentos também vieram à tona, eu falei, agora, se Deus abriu o caminho, agora eu não paro, Olha só. entende? Eu sei que vai dar muita coisa ainda, entre ela saber quando eu for batizar, só que eu quero seguir o que tiver no meu alcance, sabe? Eu não vou colocar os pés pela mão, eu não vou encarar assim de repente, eu vou pedindo direção para Deus. Que é o certo, É né? isso que eu quero. Não quero fazer nada assim, porque eu vou. Não, eu vou me batizar, vai ser na hora de Deus, conforme ele pedir. E eu vou, devagar eu tô aprendendo a ouvir a voz dele, Uhum. em tudo que eu vou fazer. Ô, Leila, você jejua? Eu não jejuei nenhuma vez, Rebeca. Porque até então eu já perguntei para Alice e para, se eu não me engano, para Dai também perguntei, onde para o Fernando também. Eu não lembro direito para quem que eu perguntei sobre o jejum. Uhum. E então eu quero, quando eu for fazer, eu quero estar disposta a seguir certinho e o intuito daquilo, Uhum. para que eu preencha minha alma com o Espírito de Deus. Não quero fazer nada Para se em vão. esvaziar, né? É, Para ser menos. Porque isso, para assim, eu, que. eu sei que eu sou falha também no jejum. Uhum, Não faço sempre. Eu faço mais consagração. sim, Quer cortar, por exemplo, café da manhã, porque assim, eu dependo do café da manhã. Se eu sim, não tomo café da manhã, parece que meu dia não rende. sim, Então eu sei que o café da manhã é o que mais me afeta, então eu vou tirar ele. Aí eu tiro só o café da manhã, mas aí no almoço em diante já segue a minha rotina normal. O único jejum para você que eu vou falar que eu fiz mesmo foi o de Daniel, que sim, é aquele que fica 21 dias comendo só coisas da terra, sim. tipo fruta, salada, arroz, feijão com os temperos naturais, não pode comer nada de origem animal. Uhum. Não pode comer um sazon, não pode pôr um sazon na carne. Não, Então, nem carne pode comer, não pode nada. Entendeu? então, eu quero me aprofundar mais nesse tipo de coisa para eu poder fazer, entendeu? Porque eu não sei direito como que funciona, o que que é.
quem era Daniel, Uhum, entendeu? Como que eu vou fazer uma coisa sem saber nem quem que era Daniel? uhum, Como foi o jejum dele? Quem era ele uhum, era na Bíblia? Eu sei muito pouco, Rebeca, então eu tenho muito para uhum. aprender, para depois eu estar Mas você passando. vai aprender, Leila. Você Em falou que nome você de tem Jesus, eu oito creio. meses, né? Sim, É, então, é muito eu creio recente, oito que cada vez meses. mais eu vou aprimorando os E vai, meus. Leila, e vai, pega para ler. Outro dia eu peguei para ler Mateus, eu acho que eu fui desenrolando na leitura, acho que eu li uns 8 Sim. de uma vez Aham. para ler. Mas também não tem nada para fazer, né, Leila? Né? Eu não Então, tenho nada para fazer. Chega no domingo, eu acordo no domingo de manhã, sento naquela rede, não faço nada. Então eu tenho tempo, né? Às vezes a pessoa também não sim. tem a mesma rotina que eu, A a minha mesma rotina é corrida, flexibilidade que Rebeca. nem eu falei para minha tia. Minha tia comentou que ela estava lendo o Tiago, daí ela falou que ela tinha lido um tanto. Eu olhei para ela e falei assim, mas leu só isso? Eu, quando eu começo a ler, eu já leio. Ela fala, minha filha, eu tenho coisa para fazer. Né? Então cada É, um também tem a sua sim, rotina, né, Leila? Não sim. pode Posso querer comparar, porque eu consigo ler várias de uma vez, isso quando eu não durmo, tá? Eu sempre levei uma vida muito sedentária, Rebeca, e eu não quero que Uhum, seja assim mais, uhum. né? Porque daí você se esquece e fica na frente da televisão. E eu mudei bastante já, porque meu negócio era Netflix. Hoje já busco mais Deus. Ô, Leila, mas esse do Daniel, eu também não sei ao certo te dizer Uhum, como que é. Mas se eu não me engano, eu posso ter até medo de falar aqui pro pessoal ouvir e eu estar falando alguma coisa que. Eu sei que é mais ou menos isso, mas certeza. E Daniel, ele foi pego e foi para outra cidade, para as pessoas que capturaram ele, levaram ele para uma outra cidade, e ele tinha que comer a comida daquele local, acho que era carne de porco, essas coisas assim. E daí ele fez esse propósito com Deus de que ele ia e não podia orar também, era proibido de orar. E daí a galera via que ele tava comendo só coisas naturais, coisas da terra, tipo, não sei se tinha naquela época, mas tipo assim, tomate, pepino, essas coisas, né, sim. naturais. E ele tava ficando mais forte do que quem tava comendo de encher a barriga. E daí ele fez esse propósito, né, de comer só coisas naturais, e daí por isso que a gente fala de jejum de Daniel, porque Ah, ele fez sim. esse jejum. Mas depois você lê, eu vou te mandar onde está certinho essa parte da Bíblia. Não é muito grande, Pode é mandar, por uma parte favor. pequena, e Aham, você vai ver tudo como que foi esse jejum. É sim. muito legal, Pode mandar para é mim que muito eu vou ler. legal. E foi a única vez que eu fiz jejum. E eu só fiz esse jejum porque eu e a Alice, a gente foi em um retiro, retiro de mulheres de 3 dias. Ai, que bênção. Aí eu chamei ela para fazer, eu falei, amiga, vamos fazer esse jejum pra gente ir no retiro, a gente entrega o retiro e tal e tal. E daí ela falou, não, vamos sim e tal. E daí foi assim que a gente fez, mas eu só fiz essa vez também. Preciso fazer mais, eu preciso, sabe, pegar mais firme. Como que é a sua rotina de oração? Você é daquelas que ora de manhã ou da que Eu, ora à noite? Ou de manhã e à noite? Eu oro só de manhã, eu confesso. oro de manhã, agradecendo a minha noite, pedindo a Deus que me ilumine, que eu tenha principalmente amor e paciência com os meus alunos, porque eles me tiram do sério às vezes, e que Ele abençoe o dia dos meus filhos. Eu peço muito pelos meus filhos, porque o amor que eu tenho por eles é muito grande. No decorrer do dia, às vezes estou descendo a rampa para o meu café, que eu tenho 15 minutos de intervalo de manhã, 15 à tarde, e 1 hora de intervalo no almoço. Eu oro a Deus, no meu pensamento, falo, Deus, obrigado por isso, obrigado porque eu passei mais essas horas com essas crianças e eu passei e eu me saí bem, porque eles não me tiraram do sério e eu segui os seus ensinamentos em dar amor, dar carinho, sabe? Na hora certa, de repreendê-los na hora certa. Às vezes eu me pego fazendo isso, descendo a rampa do lado do CMEI. Eu já falei isso pra Gabi, sabe? E à noite, antes de dormir, também eu oro todas as noites. Ai, que exemplo. Quero ser assim. Exemplo, não, Rebeca. Antes eu não fazia Leila, eu nada oro só de disso. Eu manhã. rezava terço com o terço deitada, debaixo do terço debaixo do travesseiro. Acordava no meio da noite, pegava o terço e começava a rezar as Ave Maria, sabe? Então, para mim, orar é uma coisa que eu me aprofundo mais com Deus. Então, para mim, não é,
sacrifício nenhum. Porém, tem dia que eu tô tão cansada que eu falo, Deus, vou orar rapidinho. Quando eu vejo, eu orei 8 minutos, que agora, antes eu rezava 2 minutos. Agora eu tô aumentando. Com as graças de Deus, hoje eu tenho mais que agradecer, entendeu? E eu não Ai, peço muito não, sabe, Rebeca? Eu costumo pedir muito para Deus me preencher com esvaziar tudo que eu tenho de que não seja dele, que ele me preenche com o espírito, porque eu quero tirar de mim o que Deus não gosta. Eu me policio bastante, mas tem vez, menina, que lá na escola, porque onde tem um monte de mulher, você sabe, né, Rebeca? ô Leila, mas você se estressa mais com os alunos ou com os Não, lá na professores? escola é com os alunos. Eu tenho umas parceiras bem É. legais, assim, Ô são gente Leila, você muito já se boa. pegou evangelizando para algum aluno? Você falando de Não, Deus para ah, não, eles? sim, eu falo para eles, Tipo ó, assim, isso você Deus não falando. gosta, e a prof fica muito triste, olha, Jesus tá chorando, e eu, ó, vixe, eu tô muito triste com você. É esse tipo de coisa a gente É isso, já é faz. evangelizando. Então eu tô Já tá evangelizando. evangelizando lá na escola. Coisa que Sim. você não fazia isso antes. Ou fazia e agora você tá fazendo Não, eu mais. dava mais bronca do que eu falava. Hoje eu tenho mais discernimento. Hoje você tem mais carinho. Tenho mais. Tem E mais conforme carinho. for passando a minha idade, também a gente vai aprendendo que as crianças são indefesas e eles precisam de amor, né? É. Ô, Lili, o que está sendo mais difícil para você? De estar dentro da igreja, você diz. É, de tipo De assim, de estar você sendo ter se evangélica. convertido. É isso. Rebeca, eu leio a Porque Bíblia. você tinha o seu eu, você tinha a sua personalidade, você tinha a Então, sua essência ali. a minha personalidade, a minha essência, eu não perdi. Eu vou aprimorá-la cada vez mais. No que Deus quer, entendeu? Agora, isso eu nunca vou perder, é minha essência. Porque eu fui criada num lar de muito amor. Então, são coisas assim que eu falo só gratidão pelo que meus pais fizeram por mim e por eu ser a pessoa que eu sou hoje. Mas o que mais difícil para mim é na leitura da Bíblia. Porque eu leio, às vezes eu não entendo, eu releio, eu não entendo, mas eu peço a Deus discernimento, a coragem de pegar a Bíblia para ler. É esse o meu, eu fico constrangida em falar, porém é a hora que eu faço o que eu tenho para ler, porque minha vida é uma rotina muito grande, uma correria. E tem dia que eu falo, vou ler pelo menos um capítulo, eu não consigo ler, entendeu? Tá sono, eu falo, amanhã eu termino, é a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia. Ah, mas isso daí, quando você pega o hábito, você vai rapidinho, que nem eu que tinha problema com fumar narguilé. Aham. Leila do céu, mas foi difícil para mim parar de fumar. Menina, porque quando eu me converti, tipo assim, minha família inteira é crente, né? Eu vim de um lar evangélico, Sim. então fui apresentada na igreja quando eu era criança, né? Minha mãe toda a vida foi crente, meu pai toda a vida foi crente. Então, então eu já conhecia a Igreja Vida Nova, porque quando minha mãe veio para Maringá, ela começou a congregar ali na igreja, né? Então, Aham. assim, eu já conhecia a Alice, o pastor, a pastora, né? Alguns irmãos da igreja. Quando eu fiquei adolescente, eu quis conhecer o mundo, quis, né? Ver as coisas do mundo. E quando eu voltei para Jesus, eu voltei, né, Jesus me encontrou, né? Foi em 2022, então de primeira, no meu primeiro encontro com Deus, eu já consegui parar de beber. Glória a No Deus. meu primeiro dia, eu já Uhum. consegui parar de beber. Mas parar de fumar Foi difícil. foi. Eu fiquei ali, ó, para te dizer, o ano inteiro fumando. Dentro da igreja, tá? Sim. Dentro da igreja. Eu lembro, Deus nunca vai me fazer esquecer a cena de eu lendo a Bíblia. Eu tava lendo João, João, falava do sacrifício de Jesus, sendo crucificado, e eu lembro de as lágrimas do meu olho escorrer no meu rosto e pingar na Bíblia, e eu chorava, Leila, eu chorava, chorava, fumando vape. É. E eu sentindo a presença de Deus fumando vape. Eu lembro de eu vir embora na Olha bis, que me arrepiou. eu lembro de eu vir embora na bis, cantando louvor, fumando vape. Meu Deus. Mas você viu que Deus te livrou, Rebeca?
Me libertando. E eu comecei a fazer discipulado fumando. E a pastora falando, "Não, se você estiver com vício, vocês não pode batizar." E eu lá, ó, só ouvindo, mas né, Aham, bem. Mas assim, eu nunca escondi. sim. Se me perguntasse, eu ia falar que tava fumando, mas não é um negócio que eu vou fazer. Vou sair falando pra todo mundo, tô fumando, tô fumando, tô fumando, tô fumando. Não, mas se viesse me perguntar, eu iria falar, não iria mentir, até porque para quem eu devo satisfação, não sei nem se é assim que fala, devo minha vida é Deus, ele tá vendo, né? Sim. Então, assim, se a pessoa tá me perguntando. E foi muito difícil, assim, para mim, se dizer assim, a parte mais difícil foi parar de fumar. E agora, né, para mim, assim, até estar deixando o meu eu para trás. Porque eu sou muito ansiosa, muito acelerada. E Aham. Deus tá trabalhando com isso em mim. Meu Deus, e tá sendo difícil, Leila do céu, porque daí eu tenho que desacelerar e, e dar o passinho que ele quer. Nenhuma decisão é feita na correria, né, Rebeca? Ó, Tem que ser tudo muito devagar. tudo muito devagar. E tipo assim, aprender a ouvir. Sim. Deus tá me ensinando a aprender a ouvir e aprender a me calar. Porque nem todo momento eu tenho que falar. Eu tinha muito essa mania, tenho ainda, mas Deus Aham. está tratando de tudo retrucar. Sim. Ficar retrucando, ficar resmungando. E Deus está tratando isso, Leila, tá tão difícil. E se eu te falar que quando a Gabriela não era batizada, eu e ela, a gente se dispunha a discutir por isso, porque ela não se calava e eu também não, entende? Então, a partir do momento que ela começou a ir para a igreja e ela começou a ter novos pensamentos, nós começamos a ter uma nova harmonia dentro de casa. Hoje, raramente a gente dá como se diz, um escorregão. Porque antes a gente não pensava no que a gente falava, a gente só falava. Só falar. Hoje a gente pensa no que a gente vai falar, É, porque a nossa palavra tem peso. porque eu sempre fui assim. Às vezes eu falava, quando eu via que estava passando do limite, eu me calava. E a Gabriela continuava. Depois ela foi E escalando também. irrita, não Se irrita? calar, irrita. É, Não, você tá discutindo com a pessoa e a pessoa fica retrucando? Não então, irrita aí você? eu e ela discutíamos. Hoje, eu e a Gabriela, assim, a gente conversa, mãe, vamos fazer isso, mãe, vamos em tal lugar. Sempre eu e ela junto, onde ela vai, eu tô com ela, e se ela vai nos jovens, eu vou. Às vezes eu falo, filha, mamãe não vai hoje. Ah, mãe, vai ficar sozinha em casa, eu acabo indo com ela, sabe? Então, nós somos Uma uma parceria agora. parceria. Tínhamos parceria, sempre fomos Agora é sempre unidas, diferente. sabe? Porém, agora a Mas, união que Deus está presente é melhor, né, Rebeca? uhum. Eu falo que Deus estamos tá fazendo a vivendo o parte. melhor de nós duas. Você bebia? Não, Você nunca bebeu? Eu não, achei que você bebia. não. O que eu bebi era assim, um vinhozinho, uma taça de vinho doce, que eu gosto, porém nunca mais bebi. Cerveja você não bebia. Quando eu saía com o Clóvis, às vezes, sabe que o Clóvis é meu ex-marido, né? Eu bebia um golinho assim, mas aí eu já me sentia mal, então eu preferia tomar uma coca com limão, um Mas suco. você se sentia mal, tipo assim, de dor de cabeça ou Não, de peso? vontade de ir ao banheiro toda hora. Ah, tá. De vontade de ir ao banheiro toda hora. Então, eu nunca fui de beber. Não, Eu achei que você tomava um chopp. não, chopp eu nunca bebi. Nunca bebi chopp. Eu Olha nunca fui só. de bebida. Eu nunca fui. Eu ia às vezes no baile com o Clóvis, que era meu marido na época. Eu nunca fui de gandaia. Eu ia te perguntar isso agora. Você Não, não ia pra não, noitada? não. Eu não ia pra Porque eu nunca vi noitada. você falando que saía à Não, noite. nós saímos à noite, porém Não, era tipo numa assim, lanchonete. solteirona, solteira. Não, porque eu Não, nunca mas fiquei você fala, solteira, né, Rebeca? Quando você eu, sempre tava com namorado, que casada, seria marido. o Paulo, pai dos meus filhos. Em seguida, eu me separei, já, aí eu fiquei 18 anos com o Clóvis, né? E o Clóvis, 18 anos? 18 anos. Eu fiquei 16 anos casada, né? Entre aspas, Não, você morando ficou junto. 18 anos com o pai da Gabi? Não, pai da Gabi eu fiquei 13. 18 18 anos? anos com o Clóvis. Eu conheci ele em 2006. É muito Ia tempo. fazer 20 anos agora em 2026. Menina, eu achava que era coisa de 2 anos. Não, nós Quando moramos vocês falaram. juntos muitos anos, desde 2006 nós moramos juntos, até 2019. 2019 nós nos Ah, tá. Então é porque um separamos. tempo a Gabi ficou.
O pai. Ela ficou Então morando um aí eu tempo com acho que o é pai. isso que eu tô me confundindo. Sim, ela ficou um tempo morando com o pai. Eu já estava com o Clóvis. Ela morou comigo, mas porém foi morar com o pai. E eu estava com o Clóvis nesse tempo todo. Ah, entendi. E eu nunca fui de baile, assim. Quando eu era solteira, eu ia no Teuto, que tinha discoteca antigamente. Papai levava e papai buscava. Eu e minha irmã. Nunca saí pra Nunca dormir com o namorado. saímos. Não, eu nem namorava. Eu ia para dançar. Nunca, eu não Era diferente namorava. naquela época, nem Leila. Era muito gostoso. A gente saía para diversão. Entende? Depois que eu tava com o Clóvis Mas também, eu também quando. sempre diverti. É, então. Quando eu saía com o Clóvis, a gente ia num lugarzinho que a gente conhece muito, que é de família. Ia comer uma pizza, ou comer um salgado, comer um torresmo É que e naquela voltava para época não casa. era que nem é hoje também. Hoje é muito bagunçado, né? Não tem lugares bons, né, Rebeca, Não, para a eu tô gente dizendo frequentar. assim, o Porém, namoro daquela época era um assim, namoro mais sim, respeitador, né? sim. Hoje em dia, Leila, você vai pra balada, você sai de lá com a balada, você vai, dorme na casa do namorado, do Então, parquera, é do normal, mas ficante, eu acho é anormal. Porém, normal. não, eu Porque nunca pra fui mim era assim. normal. Não. O papai e a mamãe sempre deram muita atenção nisso, né? E eu ainda fiquei grávida do Rafael Na primeira, né, que você na falou. primeira. Eu fiquei grávida do Rafael. Eu já estava marcando o noivado, né? Só que a mamãe não queria que eu me casasse. A mamãe falava assim: filha, não casa Você era não. muito nova também, né, Eu Leila? tinha 19 para 20. Então, Daí a mamãe falou assim: filha, não se case. Em casa, a mamãe ajuda você a criar seu filho. Fica namorando e a mamãe ajuda você a criar seu filho, você vai terminar seus estudos. Porque eu queria fazer a faculdade, eu tinha terminado o magistério, né? Ai, não, eu vou me casar, eu amo. Ele foi um bom pai, não foi um bom marido, entende? Porém, é passado, né? Sem ele eu não teria meus filhos, que são as bênçãos da minha vida. os netos. Minhas netas É, as lindas, netas. que eu amo tanto, sabe? Então, foi só crescimento na minha vida. Muita provação, muito sofrimento, mas fez com que eu crescesse do jeito que eu sou hoje, guerreira, Amadureceu, trabalhadeira, né? vivo Amadureceu. sozinha, não dependo de nenhum homem que eu tive, né? Que são os dois que eu tive. Eu nunca dependi Só financeiramente, dois. só dois, o pai dos meus filhos e o Clóvis. Eu nunca tive mais nenhuma Eu pessoa. ia falar disso agora, que você, se você tinha seus paqueras e como que tá essa questão assim para você hoje lidar com isso? Rebeca, eu tô num patamar que depois que eu me separei do Clóvis, foi muito bom. Eu não vou dizer que foi ruim. No final foi bem mais difícil, porque foram coisas que magoou bastante. Porém, ele foi uma boa pessoa para mim. Mas falar que eu vou me casar novamente, ou que eu queira um namorado, ou que eu estou disposta a isso, não. Mas você não sente falta. A figura masculina, a gente sente falta sim, Rebeca. Porque assim, às vezes eu falo pra minha tia, porque a gente conversa bastante, né? Minha tia é solteira também, que nem eu. Sim, E daí a gente conversa bastante, eu falo assim, tia, às vezes eu queria ter alguém, não só pra dormir, sim. uma companhia. É, a companhia às vezes. Mas como agora eu tô vivendo o extraordinário, Não, eu agora não tô você tá. sentindo a falta que a princípio fazia. Uhum, Porque o Clóvis, ele sempre foi muito conversador. E a gente conversava muito de tudo quanto é assunto. uhum. Às vezes, de final de semana, a gente passava horas e horas conversando, sabe? Isso, Isso faz sabe? falta. Mas hoje, de meses para cá, não tá me fazendo falta. No começo foi É que difícil. você tá em um outro nível. Eu creio que sim. E eu não penso, porque dois casamentos não eram nem para ter tido o segundo, né, Rebeca? No meu ver. Era para ter sido o primeiro, só abençoado por Deus, que eu fui casada na igreja com o pai dos meus filhos, entende? Era Você para ter divorciou no sido. papel. Divorciei no papel. E do Clóvis você casou no papel, não. Não, só união União estável, estável. sim. Entende? Então, Ah, não mas era para ter também, Leila, tido. mas também você ficou 18 anos com ele. Imagina, 18 anos, você era muito nova também, pra você não ter mais ninguém. Então, Rebeca, eu não estou dizendo que eu não vou querer. Uhum. Se Deus achar que vai me mandar uma pessoa boa, que esteja no mesmo intuito que eu, dentro das leis de Deus, nós vamos para frente, senão não vai. Porque eu não quero ser como eu fui antes, entendeu? Uhum. Porque isso eu prezo muito.
Porque depender de homem eu nunca dependi financeiramente. Não, nisso Sabe? Sempre me virei com meus filhos, com a minha casa, eu pago aluguel, eu me viro, eu e minha filha, e uma ajuda a outra, e assim a gente vai. Então, nisso eu não me preocupo. Mas se não for um homem de Deus ali comigo no mesmo propósito, não adianta. graças a Deus, hoje nós mulheres, a gente já está bem evoluídas, Sim, né? Não vou dizer que a gente não precisa dos homens, porque a gente sim, precisa, em muitas sim, coisas a gente sim, precisa, mas graças a Deus a gente consegue se virar. Com consegue. algumas Isto, coisas a gente consegue se sim, virar, desenrolada, que nem você sim, já, né, conseguiu criar seus filhos, sim. se desenrolou, sem depender de homem, sem depender, né? Então, assim, que bom, né? Eu tô numa fase assim que eu tô. Não vou nem falar aqui porque a Deus gente vai tá no abrir as podcast. portas, tem que ter calma. Mas faz falta, assim, não só alguém, assim, sabe, assim, para dormir, assim, uma companhia, de ter Sim, alguém eu te num entendo, domingo à Rebeca, noite, sentar mas ali no sofá, assistir um filme, casar uma pipoquinha, ir numa sim, mas você sorveteria. é nova e você vai ter muito tempo e que seja de Não, Deus, que principalmente. seja de Deus. Alto, moreno. É, pode ser um baixinho polaco? Ai, Deus, mas é complicado, Leila, é complicado. Você tá assim numa fase assim tão gostosa. Não, não que a que eu esteja também não é boa, mas assim, você tá naquela Sim. coisa, aquele início. Ai, tão gostoso, Ah, é muito bom o que eu tô tão sentindo. maravilhoso. Você falava muito palavrão? Muita Eu posso gíria? falar mesmo? Eu não falava gíria. É a única palavra que eu ainda me policio, que às vezes eu fico nervosa e acabo falando é fila da... Isso eu falo. Às vezes escapa ainda, mas estou me policiando bastante, porque era um palavrão que eu falava, assim. Mamãe nunca autorizou certas coisas dentro de casa, a gente cresceu assim muito certinho. Não estou dizendo que a gente era perfeita, porém a Não, sim. gente não se ouvia falar, então nós não falávamos. Né? E quando falava, papai corrigia na hora, mamãe corrigia, não tinha isso. Eu e minhas irmãs, a gente não era assim, entendeu? E nem assim na sua fase adulta, também nunca É que nem eu foi. falei, essa palavra aí que eu Você falava muito. era só o É, xingamento. agora palavrão, outras No palavras trânsito. assim. Não, raramente. Xingar, não. Às vezes eu ficava nervosa, às vezes uma buzina, mas coisas mais que isso, não. Eu também não falava muito palavrão também, não. Não tinha essa mania. Eu falava, Aham. tipo, algumas gírias, assim, tipo. Não sei nem se é gíria, tipo, mano, essas coisas, sabe? Ah, Aham. mano, Sim. sabe? Mas também nunca fui, assim, às vezes escapulia também. Eu. Ah, e eu acho que é o fato de eu ser mais velha que vocês, né, Rebeca? Então eu não presenciei certas gírias igual vocês. Vocês até podem falar mais algumas coisas que surgiram na minha época, sim. Não tô dizendo que eu tô tão velha, né? Mas não se ouvia assim gírias igual hoje. Se Hoje tinha, tem era muitas, no né? mundo mesmo. E eu não era do mundo, assim, falar que eu era de boate, de danceteria até. Não, eu era de lugares discretos, entendeu? Então, não era. Você namorou a vida inteira, não nunca te viu pra mim. Eu achei que você teve uma fase solteira. Não, eu não fiquei Sim. solteira. Eu achei que você teve uma história. Não, eu tive o Paulo, que é o pai dos meus filhos, durante 13 anos, e o Clóvis, de 18 para 19 anos. Hum. Olha só, ai, que bom, né? Eu aqui achando já que você teve outros namorados, né? Assim, mas que bom, Glória a né? Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Um pouco diferente de mim. Ô Leila, o que que a palavra perdão te traz? O dia que teve o congresso ali, quando ele falou de que tinha mágoa. Você Eu viu que eu reparei que fui. só eu e você foi lá da frente. Rebeca, Ai, eu nunca escondi da Gabriela que eu tinha uma mágoa muito grande do Paulo, do pai dos meus filhos. Mas depois que eu tô na igreja, a Gabriela falou: mãe, você tem que pedir perdão pro pai. Ela foi conversando comigo e eu falei assim: ah, eu pedi perdão pro Paulo? Não, mas eu fui me policiando no meu coração, porque quando eu via ele, meu coração amargurava. Eu não queria estar perto, eu não queria nem ir no lugar que ele estava. Mas depois que eu comecei a igreja, eu comecei a me policiar e falar: Deus, quem sou eu? Eu errei tanto com ele também. Por que que eu vou ficar com a mágoa do que ele me fez? Para mim,
o que ele fez foi o pior de tudo. Para ele, o que eu fiz foi o pior de tudo. Eu também machuquei ele. Então, por que que eu não vou perdoar? E eu fui trabalhando isso no meu coração. Eu não falava para ninguém. Eu só falava para Gabriela que eu não queria ver ele. E eu não queria mesmo, até então. Depois, eu fui trabalhando, trabalhando, tal. Quando a Gabriela falou, mãe, o pai vai no meu aniversário, vai assar carne. Eu falei, misericórdia, no meu coração. Mas eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. Minha filha Vocês tá não se feliz. viam, vocês não se viam. Raramente, quando estava às vezes na casa do meu filho, ele aparecia. Mas eu nunca gostei de estar na presença dele depois, porque houve muitas coisas assim que magoasse cada vez Uhum, mais, e tanto eu quanto ele, né? uhum. Porém, nesse intervalo, eu fui pedindo a Deus, Deus, é um momento tão especial para minha filha, já deu o que tinha que dar, eu tenho que perdoá-lo. E eu, se preciso, eu vou pedir perdão. Então, naquele dia do aniversário da Gabriela lá em janeiro, que teve o aniversário lá, naquela festinha lá, Uhum. eu comecei a conversar mais com ele, eu comecei a conversar coisas que eu jamais imaginei conversar, trocar caso ali, ele com a esposa dele, é, e eu fui me sentindo bem, entendeu? Fica leve, né, Se Leila? bem que agora, voltando um pouquinho, antes do aniversário da Gabriela, que foi dia 1º de fevereiro, teve dia 11 de janeiro, aniversário da minha neta. E ele cozinhou também no aniversário com a esposa dele, ele estava lá cozinhando. Você se Agora, dá bem com a mulher? assim, eu vi ela 2 vezes. 3 vezes agora, sábado que eu vi ela de novo, foi aniversário da minha netinha pequenininha. Nós estávamos lá e foi lá que eu comecei a conversar com ele melhor também. Eu me esqueci disso. Foi antes disso, foi em janeiro, dia 11 de janeiro foi a festinha da Maria Heloísa e depois no aniversário da Gabriela. Depois disso, eu falo, Deus, eu não estou sentindo aquilo que eu sentia mais. Quando foi sábado agora, nós fomos no aniversário da minha netinha de 2 aninhos, fomos nos reunir em família. Eu cheguei lá, ele estava com a esposa dele, nos cumprimentamos, tudo de boa. Eu não sinto, não tô sentindo o que eu sentia antes, entendeu? Uhum. Mas um dia, se tiver oportunidade, eu vou pedir perdão, porque eu sei que eu tenho que pedir. Mas aquela coisa que eu tinha, e foi por isso que eu fui lá quando o pastor chamou, para acabar de tirar o que eu tinha, entendeu? E eu tinha também mágoa de quando eu era criança, só que eu não lembrava. Enquanto ele fez a oração ali, eu relembrei de um episódio, Uhum. e que eu não contei nem para Gabriela. São coisas assim do meu interior, Aham. né, que surgiu ali, veio na minha mente. Deus te fazendo lembrar. Deus me lembrou, mas por quê? Porque ele estava curando aquilo. Uhum. Eu entendi isso, Sim. que eu me entreguei ali e falei, Deus, só cura mesmo, se é isso que me machuca. É isso, porque eu não quero estar na presença de Deus sentindo o que eu sinto. Eu quero estar Sim. livre e quero que Deus trabalhe comigo e que eu me esvazie para encher dele. Mas ele vai mostrando, né, o que tá lá dentro, que a gente precisa pôr para fora, perdoar, Sim, né, mudar aquilo que tem que mudar. sim, Isso aí é Deus. sim, mas até Você então já deu o primeiro passo. eu sempre conversei. A Dai sempre, toda vez que eu converso com a Dai fala coisas assim para mim que me empolgam. Eu acho que pela sabedoria que ela tem, né, pelos ensinamentos que ela já teve, tudo que ela já passou, ela e o Fernando e tal. É, aquilo me acolhe, entendeu? E a Alice também. A Alice sobre, eu não lembro se foi com ela que eu falei sobre perdão também. Com a missionária Josefa esses dias, eu estava conversando com ela e ela falando umas coisas lá, e eu falei, Deus, eu queria ter pelo menos um pouquinho do que essa mulher tem de fé, entende? Não é ter ciúmes do que ela Não, é, eu entendo. é o Eu sei. buscar Uhum. dela. Então, Sabedoria, tudo, né, assim. mas por quê? Porque ela sempre buscou e ela Uhum. continuou buscando e ela está se posicionando, como diz o pastor, né? Então, é isso que eu quero para minha vida. Eu sei que não vai ser fácil, eu O sei que vai ser testemunho dela. devagar, entende? Então, essas 3 pessoas para mim, a Alice, a missionária Josefa e a Dai, são, assim, para mim, Um exemplo, um né? exemplo. Um exemplo de Pra mim também. mulheres guerreiras que lutam pelas coisas boas do mundo que Deus deixou pra gente. E você pode ver cada um com seu amor, com seu jeitinho, que me acolheram com muita gratidão. Eu sou muito grata a elas 3.
A missionária Josefa há pouco tempo que eu tenho mais contato, porém eu sei que ela é uma enviada de Deus na minha vida. Josefa Porque tem é, um testemunho. e a Alice que cuida dos meus cabelos me deixa linda. A A Alice, Dai. a A Dai. Dai. E a Alice por eu estar sempre com ela, com a Gabriela junto, ela me cativa muito. E eu ouço ela Uma falar, eu tenho paciência, uma né? paz, eu sinto uma paz naquela mulher e eu agradeço muito a ela pelo que ela fez pela Gabriela, porque a Gabriela adora ela. Ela acolhe, E né? eu amo ela de paixão em Cristo, porque ela é uma mulher de Cristo que me ajudou a mudar minha filha. Então eu agradeço muito. E tá te ajudando você E tá também, me ajudando também. né? Nossa, Josefa, eu também queria trazer ela aqui, hein? Inclusive, vou deixar até aqui o convite, Josefa, vou te mandar um WhatsApp aí, fazendo um convite, porque ela também tem um testemunho, Leila, Pois é, né? que Quem somos nós? você olha, você fala assim, não acredito que essa mulher passa por isso. São pequenas Isso. coisas pra gente, mas pra pessoa que ela passou não deve ter E a sido gente fácil. fala assim, como que ela aguenta estar aqui ainda? Pois é. Deus tem um Nossa, você me propósito. fez lembrar. Hum, Nossa, um testemunho também muito forte. Estamos chegando no fim do nosso podcast. Leila, tem alguma mensagem que você queira deixar, né, para de repente tem alguma mulher aqui que está no mesmo caminho que você, no comecinho da jornada? Alguma mensagem aí de incentivo, algo assim que Deus tocou no seu coração de você compartilhar? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo momento que nós tivemos aqui hoje, porque sem Ele eu não estaria aqui. Eu pedi para que Ele fosse as palavras na minha boca. Hoje eu pedi para Ele isso hoje, porque é só Ele na minha vida. E agradecer você pelo Yeah! convite, eu fiquei muito feliz. E também eu sei que algumas pessoas dessa que eu citei aqui vão ouvir essa mensagem e agradecer a Dai, a Alice e a missionária. Deus as abençoe grandemente. Obrigada por ter recebido minha filha do jeito que receberam e está recebendo a mim. Então, para mim, isso é muito importante. Obrigada pela a dedicação que você teve em perder suas horas aqui Que comigo nada, hoje. não é perder hora, não. Muito obrigada, eu agradeço. Imagina. Fico muito feliz também de você ter vindo, de ter aceitado participar, né? Você também ficou ansiosa, mandou Estava. mensagem perguntando como que ia ser. Eu também fiquei muito Aham, ansiosa. Teve as meninas também, mandou mensagem. A Alice mesmo, ela falou assim, manda o link que eu já quero ver. Eu falei, amada, mas não tá ainda, a gente ainda vai gravar ainda. Ela já queria também, né, ouvir. aham. E é isso, galera, meninas, mulheres, né? Quem pegou a referência aí pegou. Obrigada, né, por vocês estarem aí nos ouvindo até aqui, né? Ter, ter tido a paciência aí de nos ouvir. A gente fala um pouco, graças a Deus. E é isso, meninas. Um beijão e até a próxima. Tchau, 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 gente. tchau.